Fala Guapimirim, eu sou o Daniel Pérez e essa é a sua página Café com Direitos Guapimirim, uma página interessada não em criticar políticos nominalmente ou poderes executivo, legislativo, judiciário, mas trazer para a população de Guapimirim conhecimento sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre a divisão dos poderes, a divisão das polícias. Então, assim, essa é uma página para esclarecer você. É um projeto que nós já tínhamos há muito tempo, mas como eu estava como servidor público, eu acabava não podendo, eu ia tocar em assuntos aqui que poderiam colidir com a minha função pública, haja visto que eu fiquei 3 anos como professor, quase 9 anos como conselheiro tutelar, 3 anos trabalhando como assessor parlamentar, mas estive na Secretaria de Segurança. Então, assim, é importante que nós saibamos os nossos direitos. E hoje eu venho, na verdade, trazer uma notícia feliz e elucidar alguns pontos, né? Trazer uma notícia feliz que é que o Conselho Tutelar, onde eu fiquei quase 9 anos, recebeu um novo kit do governo federal. Bom, primeiro é importante saber que o governo federal não tem nenhuma competência em relação ao Conselho Tutelar no que tange a fomentar a sua estrutura técnico-administrativa, alimentar ali as questões de necessidade de papel, material de escritório, computadores, geladeira, carro. É histórico no município de Guapimirim. Nós ouvimos de uma das suas primeiras presidentes, se não a primeira presidente, que foi a doutora Adélia, que o Conselho Tutelar de Guapimirim foi criado à época do governo Ailton Vivas por obrigado, né? Porque o excelentíssimo senhor prefeito Ailton Vivas, talvez ele desconhecesse, inclusive, pelo doutor Josimar, que foi um dos primeiros, ou o primeiro juiz da comarca, né? A doutora Adélia conta isso no seu relato, inclusive na cerimônia de 10 anos do Conselho Tutelar, que tem registro nas mídias de Guapimirim, né, desse evento, no meu canal também, eu tenho, no Fala Conselheiro da Consultoria, tenho registro disso, eu estava conselheiro tutelar e coordenador do conselho, então tem esses registros, né? E em diversas outras ocasiões, aniversário do Estatuto, que nós sempre promovíamos de 3 em 3, de ano em ano, né, no dia 13 de julho de 1990, ou seja, todo dia 13 de julho nós fazíamos o aniversário, que o Conselho Tutelar de Guapimirim foi criado por essa obrigação. Mas o juiz estava intervindo na ação do Poder Executivo, ou seja, o Poder judiciário intervindo no executivo, não. Isso já era uma previsão legal desde 1990, não de julho, porque a lei teve um vacatio legis de 90 dias, então ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, novembro já os conselhos tutelares passaram a ser implementados. Isso era uma obrigação trazida pela lei, né? A Lei 8.069, Lei Federal de 1990. No seu artigo 132, diz que em cada município ou região administrativa do Distrito Federal haverá um conselho tutelar, pelo menos um. A lei previa e prevê até hoje pelo menos um conselho tutelar. É óbvio que nós temos conhecimento da lei, da resolução 170 do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, que diz que a cada 100 mil habitantes, é um marco orientador, norteador, deve haver mais um conselho tutelar. Mas no município de Guapimirim, como nós não chegamos ainda a esse número, era obrigatório já há muitos e muitos anos, porque o Conselho Tutelar da comarca de Guapimirim foi criado em 2002 e desde 1990, ou seja, sou ruim de matemática, vou fazer uma conta rápida, 12 anos, né, já havia essa previsão e não tinha sido criado o Conselho Tutelar de Guapimirim. É importante ressaltar que já tinha sido criado, salvo engano, 93, 94, por ali, o CMDCA. Mas por quê? Porque para você ter uma Secretaria de Assistência Social com atenção básica, você precisa ter um Conselho Tutelar, ou melhor, um CMDCA, um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então foi criado muito antes do Conselho Tutelar, e teria de ser, porque é o CMDCA que organiza o processo de escolha para o Conselho Tutelar, o CMDCA. Tipo, quase 10 anos antes já tinha sido criado o Conselho Tutelar, o CMDCA, mas por causa dessa cláusula, desse princípio de que para você ter uma Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de atenção básica, é necessário ter um Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Fica aí para quem não sabia disso, está na regulamentação da LOAS, da NOB-SUAS. Então, assim, vamos lá.
Então eu li aqui no artigo 132 do ECA que em cada município haverá, então deve haver, tem de ter um conselho tutelar, que em Guapimirim foi quase 12 anos depois, e não por vontade do Poder Executivo, historicamente, porque o doutor Josimar, chefe do Judiciário, determinou o cumprimento desse dispositivo legal do artigo 132, e esse conselho, órgão integrante da administração pública, ou seja, vinculado à administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população para mandar de 4 anos, permitido uma recondução. Agora a lei mudou, permitido várias reconduções, tantas quantas o conselheiro conseguisse reconduzir, né? É recente a lei que alterou esse dispositivo do Estatuto, o artigo 132, e nós temos também o artigo 131, que eu quero citar antes de abordar essa notícia boa que a gente tem em Guapimirim, que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo. Então a palavra autônomo diz que ele é um órgão autônomo, não diz que ele é deliberativamente autônomo. Vocês nunca vão ver essas duas palavras juntas. Autonomia de deliberação. Isso já é óbvio quando diz que o Conselho Tutelar é uma das autoridades competentes para aplicar a medida protetiva prevista do artigo 101, do 1 ao 7º, e do 129, do 1 ao 7º também. Então, e que as suas decisões só podem ser revogadas ou derrubadas pela autoridade judiciária. Isso está no artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, ele é autônomo para deliberação das medidas, mas, para além disso, ele é um órgão permanente e autônomo. Autônomo também administrativamente. Cabe ressaltar, eu me lembro aqui, que existe um inquérito civil de estruturação do Conselho Tutelar, que é o INC 01/12, que prevê a estruturação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, quando eu entrei, os colegas já tinham lutado muito, começaram trabalhando numa mesinha. É uma vergonha, né? Primeiro, o Poder Judiciário obrigar ao Executivo a cumprir um dispositivo legal. Segundo, toda a resistência que houve. Quando eu entrei no Conselho, eu tive autoridade e liberdade para acessar os documentos antigos. Eu vi vários ofícios lá do chefe do Executivo não querendo atender as demandas do Conselho, atendendo de maneira precária. Então, assim, quando eu entrei no Conselho Tutelar, tinha um computador na recepção muito velho, um computador razoável numa única sala que o Conselho Tutelar tinha, com 2 mesas e um arquivo, e os conselheiros lá compraram lá uma cafeteira para fazer seu café e uma recepção e mais nada. Não tinha mais nada além dos 5 conselheiros da secretária e de uma pessoa que ia lá eventualmente fazer a limpeza do órgão. Então, nesse inquérito civil existente, o 01/12, quando a gente provocou o Ministério Público, o Judiciário, sobre essa falta de estrutura no Conselho Tutelar, lembrando que eu cumpri uma suplência de mais ou menos 7, 8 meses em 2011 e me conduzi ao mandato titular para 2012 até os próximos 4 anos que viriam pela frente. Então nós provocamos ali e surgiu esse inquérito civil 01/12, e o juiz e a promotora começavam a fiscalizar o Conselho Tutelar, não o Conselho Tutelar, mas se esse inquérito estava sendo, porque já tinha um termo de ajustamento de conduta que não tinha sido cumprido, e aí abriu-se esse inquérito civil, depois de oficiar-se várias vezes ao Poder Executivo, para obrigar o Poder Executivo a cumprir ali o que era de sua obrigação, que era, para além de ter criado um Conselho Tutelar e ter uma estrutura muito precária, vazamento na laje, que enchia de água, que molhava os documentos, tantas coisas que faltavam, e aí esse inquérito civil veio para trazer uma estruturação.
o governo da União, o governo federal não é obrigado a custear nada para o Conselho Tutelar, absolutamente nada. Isso faz parte, inclusive, de um princípio que é a descentralização administrativa e a municipalização do atendimento. Então, o Conselho Tutelar, ele tem de ter um orçamento próprio, e isso não sou eu que estou dizendo, é o Estatuto da Criança e Adolescente que está dizendo, diz aqui no Estatuto, lei municipal distrital disporá, e aí fica um recado também, a lei municipal, né? Decreto não diz nada para o Conselho Tutelar. Inclusive eu falava para os conselheiros que passaram nos meus 8 anos de mandato, meu colegiado, os meus outros 4 companheiros, que decreto, por exemplo, de feriado, Conselho Tutelar não deve cumprir decreto de feriado, porque na lei municipal diz que o Conselho Tutelar funcionará de segunda a sexta-feira, nos dias da semana, de 8 às 5 horas da tarde, e após as 5 horas, demais horários e feriados, nos telefones, nas unidades de telefonia móvel, mais ou menos assim, que são celulares, né, cedidos pelo Executivo Municipal. Cabe ressaltar aqui, se o governo municipal der lá 2 telefones, esses 2 números vão ser publicizados, porque também está na lei, ele é distribuído para pelo menos 5 órgãos obrigatoriamente, mas nós ampliamos a época e o Conselho atual mantém, o colegiado atual mantém essa distribuição para mais de 15 órgãos do município, que não era obrigatoriamente dever seu distribuí-lo, mas a gente ampliou para 15 para cumprir o princípio da publicidade, que é para toda administração pública direta ou indireta, como eu já disse no artigo 37 da CF, da Constituição Federal. Então está aqui nesse artigo dizendo que o que a lei pode dispor sobre o Conselho Tutelar. Lei que o Executivo propõe, manda para a Câmara, é votada em 2 discussões e volta para o Executivo, e o Executivo sanciona. Não decreto que o prefeito ou a prefeita vai lá e caneta e o Conselho é obrigado a cumprir. Se fosse assim, ele não teria a sua devida autonomia, né? Haveria intervenções do Poder Executivo, ao qual o Poder Legislativo fiscaliza, e também o Conselho Tutelar fiscaliza os programas e serviços, está no artigo 95 do ECA, fiscaliza os programas e serviços tanto governamentais quanto não governamentais. Então, como um órgão poderia ser subordinado, e até a resolução 170 do CONANDA, que diz que o Conselho Tutelar não subordina os Conselhos Municipais de Criança e Adolescente, que não podem ser criadas novas atribuições, das quais a lei federal já criou, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, assim, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, e as únicas coisas que o Poder Executivo, através de uma lei, não de um decreto, pode prever, pode dispor, sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Já está posto, isso já funciona há mais de 16 anos, mais ou menos, aí eu não lembro a idade perfeita do CMDS, 2002, façam a conta aí, 2002, 2020, né, 21 está só começando. Funcionamento do Conselho Tutelar. Inclusive quanto à remuneração dos seus respectivos membros, isso é uma situação complexa, né? Como não há uma vontade do Poder Executivo de remunerar bem os seus conselhos tutelares, uma vez que ele mesmo o fiscaliza, né? Os seus programas e serviços, em todas as áreas que afetam crianças e adolescentes, seus pais responsáveis, saúde, educação, assistência, escolas, tudo que envolve crianças e adolescentes. O Conselho está ali para encaminhar notícias de fato ao Ministério Público por infração administrativa, representação direta ao juízo por infração às normas de proteção, artigo 194, artigo 191 do Estatuto, fazer essa fiscalização prevista no artigo 95 e oferecer representação ao juízo nos termos do artigo 191 por irregularidade nessa instituição. Hoje, por exemplo, também por um trabalho do Conselho Tutelar, e aí eu abro aspas aqui, a gente vai gravar 2 vídeos, porque esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu já vi isso, porque a gente já está em 13 minutos, que nós lutamos por várias políticas que foram conquistadas, e quando ela é conquistada, vai lá todo mundo bater palminha, e muitas dessas pessoas, principais pessoas que foram pedras de tropeço, pessoas que impediram que esta política pública funcionasse no município de Guapimirim. Ou seja, vou citar como exemplo apenas uma, que foi
a instituição, né, a criação, a instituição da instituição de acolhimento para crianças e adolescentes. Nós mandávamos nossas crianças e adolescentes, quando precisávamos acolher, pelo Conselho Tutelar, através de medida protetiva, por afastamento e guia de acolhimento do Poder Judiciário, para outros municípios, Friburgo, Teresópolis e muitos lugares por aí que as nossas crianças eram mandadas, violando um direito fundamental, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Porque não é porque a criança foi acolhida que ela vai ser retirada, nunca mais vai voltar para a família extensa, não. É um direito fundamental, o direito da convivência familiar e comunitária, que a criança possa ter contato com a família enquanto está no abrigo, ainda que seja um dos violadores, se não houver, o pai responsável, se não houver uma medida de afastamento, manter esse contato. A política de assistência social, prevista no artigo 203 da Constituição e da LOAS e na NOBSUAS e na tipificação de serviços, promove essa família junto com a saúde, com todos os serviços que executam a política pública, ao qual o Conselho Tutelar não faz, não executa a política pública, nem de assistência social, nem de saúde, de educação. Então, essa criança precisa ter contato e essas crianças iam para muito longe, perdiam contato até com a sua família extensa, que não fosse com o pai responsável que violou o direito, que ameaçou, que fez lá a qualquer que fosse a atrocidade. Elas eram mandadas para outros municípios, a qual nem os seus tios, seus avós, às vezes tinham condições financeiras de visitar. Era uma dificuldade muito grande. Isso é uma violação de um direito fundamental, a convivência familiar e comunitária. Eu vou parar esse vídeo nesses 16 minutos e a gente vai continuar aqui em seguida.